disse que eu voltava já? Voltei, quarto ano A e quarto ano B. Hoje, novamente, dia 15 de dezembro de 2020. Marquem a presença e anote suas dúvidas para tirar nas aulas online. Vamos trabalhar hoje em português, construindo a gramática. Vamos aprender hoje sobre sujeito e predicado. Páginas 308 a 310 e vão responder a 311 a 313. Gente, leia para conhecer, leia para entender e leia para responder. As páginas 308 e 310. Tia vai colocar aqui outra explicação do mesmo assunto que vai agregar, que vai dar mais conteúdos para você aprender, tá bom? Sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. Enquanto o sujeito é aquele ou aquilo de que ou quem se fala, o predicado é a informação dada sobre o sujeito. Uma forma de detectar esses termos na oração é perguntando quem ou que ao verbo. Exemplo 1. Os estudantes organizaram a homenagem. Vou perguntar o verbo. O verbo é aqui organizar, do verbo organizar. Quem organizou? Os estudantes. Logo, esse é o sujeito da oração. Então, eu pergunto, quem organizou a homenagem? Os estudantes, porque os estudantes praticaram a ação de organizar a homenagem. Quem foi? O que foi feito? Organizar a homenagem. Logo, esse é o predicado. Então, quando eu acho o sujeito da oração, o que sobra é predicado. E para eu achar o sujeito, eu faço pergunta ao verbo. Quem? Achei o sujeito, o restante da frase é o predicado. Exemplo 2. O discurso foi modificado. Quem foi modificado? O discurso. O que foi modificado? O discurso. Foi modificado. Essa é a informação dada. O que? Algo foi modificado. Essa é a informação dada sobre algo. Logo, esse é o predicado da oração. Foi modificado. O que foi modificado? O discurso. É o discurso que se fala, logo esse é o sujeito da oração. Então, o que? O que foi modificado? O discurso. Então, o discurso, sujeito. Foi modificado, predicado. Ordem do sujeito na oração. A ordem só sujeito na oração nem sempre é a mesma, podendo ocorrer de 3 maneiras. Da forma direta, ordem inversa, meio do predicado. Tipos, explicação e exemplos. Forma direta. Quando o sujeito vem antes do predicado. Os formando e os professores empenhados organizaram a festa. Quem era que estava empenhado? Os formando e os professores. O que é que eles estavam? Em organizar a festa. Então, os formando e os professores é o sujeito. Empenhados organizaram a festa, predicado. Ordem inversa. Quando o sujeito vem depois do predicado. Professores, formando e professores. Meio do predicado. Quando o sujeito aparece no meio do predicado. Empenhados, formando e os professores organizaram a festa. Então, eles estão no meio do predicado. Núcleo do sujeito. O sujeito das orações podem ser formados por mais do que uma palavra. Nesses casos, o núcleo é a palavra principal, a quem tem mais significado para o sujeito. Lembre-se que o verbo deve concordar com o sujeito. Exemplo: o discurso foi modificado.
No exemplo acima, o núcleo do sujeito é o discurso. Então, só o núcleo é o discurso. Sujeito, o discurso. Mas o núcleo é só discurso. Os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. Nesse exemplo, o núcleo do sujeito formando e os professores é formando e professores. Sem dizer os, tá? Então, é só formando e professores. É o núcleo. Tipos, desculpa a tosse que tinha tá dodó. Tipos de sujeito e predicado. Sujeito, o ser sobre o qual se declara algo. Predicado, o que se declara a respeito do sujeito. Os sujeitos podem ser determinado, indeterminado e inexistente. Determinado, quando é identificado na oração. Então, está lá dentro da oração. Indeterminado, quando não é identificado na oração. Inexistente, orações com verbos impessoais. O sujeito indeterminado, por sua vez, divide-se em simples, composto e oculto. Sujeito simples tem apenas um núcleo. Exemplo, o paciente foi atendido. Sujeito composto tem mais do que um núcleo. Exemplo, mousses e brownies são os meus doces preferidos. Então, sujeito simples só tem um sujeito. Composto tem dois, que é mousse e brownie. Sujeito oculto, quando é identificado pela desinência verbal. Exemplo, andamos a tarde toda. Quem andou a tarde toda? Nós. Sujeito indeterminado. Exemplo, opinam sobre tudo. O sujeito inexistente. Exemplo, amanhecer. Os predicados podem ser verbal, nominal e verbo nominal. Verbal, quando o verbo indica ação. Exemplo, terminei mais cedo, a ação de terminar. Nominal, quando o verbo indica estado. Exemplo, o patrão foi atencioso. Verbo nominal, quando o verbo indica ação e estado. Exemplo, cheguei atrasada. O mesmo que dizer cheguei e estava atrasada. Núcleo do predicado. O predicado das orações variam conforme o tipo de predicado. Quando o predicado é verbal, o seu núcleo é um verbo que indica ação. Exemplo, terminei mais cedo. Quando o predicado é nominal, seu núcleo é um substantivo ou um adjetivo. Exemplo, o patrão foi atencioso. Quando o predicado é verbo nominal, há dois núcleos, um verbo e um nome. Exemplo, cheguei e estava atrasada. Agora, em seu livro, responda as questões que seguem nas páginas 311, 312 e 313. Releia o texto da página 308 e responda as questões. Considere cada frase como uma oração diferente. Escreva o sujeito de cada uma delas e classifique-os. No trecho, desliguei a cama e deitei-me na luz. Há um pronome oblíquo. Que função ele exerce? Relação ou verbo? Aí você vai dizer sujeito da oração simples no lugar do sujeito principal que está implícito. Repetição do sujeito principal que está implícito. Uma oração que foi executada e recebida pelo sujeito. A que classe gramatical cada um dos termos da última oração? Determina ainda o sujeito, o tipo de sujeito e o predicado. Ele me deu um beijo de boa noite. Ele é um pronome pessoal do caso reto. Aí você vai classificar deu, beijo, nome e quem é o predicado. Deu é verbo, é pronome, é adjetivo, é substantivo. E qual é o predicado da oração? Aqui é a mesma coisa. Eu botei já me, pronome pessoal do caso reto.
É pronome, é substantivo, é adjetivo. Quem é o sujeito e quem é o núcleo do sujeito dessa frase? 2. Sobre a relação entre sujeito e o verbo do predicado, é correto afirmarmos que o verbo sempre concorda com o sujeito, o verbo ocasionalmente concorda com o sujeito, o verbo nunca concorda com o sujeito, o verbo sempre vem antes do sujeito. Sublinhe o núcleo e escreva o predicado para os sujeitos abaixo. Sublinhe o núcleo e escreva o predicado. Então, o que é que você vai sublinhar e completar a frase com o predicado, certo? Agora, escreva o sujeito para os predicados. O predicado existe, só falta o suspeito. 5º, a oração que representa sujeito composto. Qual dessas orações representa um sujeito composto que tem 2 sujeitos? 6º, marque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. 7º, nas frases abaixo, sublinhe o predicado, classifique o sujeito e escreva qual é o núcleo. Aí a tia já botou aqui, ó. Ao longo do caminho, nós podemos ver hotéis, restaurantes e lojas. Sujeito simples, porque só tem um. E o núcleo, nós. Beijos e até amanhã. Estudem, marque sua presença, faça suas provas e anote suas dúvidas que tiraremos nas nossas aulas online. Beijo de tia Mônica. Tchau.